Então, o Rav Yaakov Naiman falou que o quê? Que a parte no Korban, a parte para fazer o Korban, que a pessoa ela sente que o Korban está no lugar dele, que ele teria que acontecer isso com ele, ele segue mostrando que ele vai ser humilde, ele vai se reconhecer o erro dele perante o que ele fez perante o Criador, então ele vai chegar a uma situação de humildade. Então, esse Aleph pequeno, como falamos já, o Rav Naiman quer explicar no Vaikra, nos ensina que primeira parte, ou seja, a regra primeira quando traz o Korban é a pessoa chegar a ser humilde e reconhecer o erro dela e chegar na anavá, na humildade. Agora, o Rabbeinu Yonah fala, o Rabbeinu Yonah é um dos Rishonim, também na época, certo, próximo dos Rishonim, ele era na época dos Rishonim, tem um livro Sharei Teshuvah, ele fala uma coisa, tem um passuco que fala Toevat Hashem Kol Gvalev. O que é Toevat Hashem Kol Gvalev? Uma pessoa que tem uma vaidade a mais, ou em outras palavras, o nariz dele está lá em cima, ele é chamado Toevá. Toevá é uma coisa não muito agradável, é uma coisa, uma expressão muito ruim, assim, uma pessoa baixa muito, coisa ruim, impugnante, como se fala, uma coisa que não queremos. Ele fala que o Rabbeinu explica que uma pessoa que ela tem um orgulho baseado, Hashem chama de Toevá, certo? E ele perde a ajuda de Hashem, porque ele é Toevá, ele perde a seata de ajuda dos céus, e quando ele perde a ajuda de Hashem, ele não tem mais como escapar do Yetzer Hara. Cai nas mãos do instinto ruim, do Yetzer Hara, das más qualidades, e daí ele pode fazer pecados. Ou seja, como está escrito na Gemara, né, que se Hashem não ajuda, se o Criador não ajuda a pessoa, ele não tem como escapar do Yetzer Hara. Então, pelo fato que a pessoa tem esse orgulho demasiado, ela perde a ajuda de Hashem e ela cai nas mãos do Yetzer Hara, pecado. É interessante aqui falar que o quê? Então, quando a pessoa traz o Korban, explicamos, ela vai ver que ela teria que acontecer com ela, o que aconteceu quando não era com ela, que teria que acontecer, ela vai consertar. Pelo fato que ela tinha uma qualidade de orgulho, ela caiu na mão dele, ela fez o pecado. Agora traz o sacrifício, o Korban, ela vai ver o que teria que acontecer com ele vai voltar a ser humilde, daí quando ela voltar a ser humilde, ela vai conseguir de novo receber a ajuda de Hashem e vai escapar do Yetzer Hara. E esse é o conserto. Tem uma agora que fala, uma certa brachot, fala o seguinte: o que vai fazer uma pessoa? Sempre a pessoa tem que fazer uma luta contra o Yetzer Hara. Fala aqui a Gemara, Amar Levi Bahama, Amar Shimon Milakish, sempre a pessoa vai ter que enervar o Yetzer Hara, lutar contra ele, ou seja, para vencer o Yetzer Hara. Se a pessoa não consegue, fala Kiryat Shema, não, estuda a Torá. Se ela não consegue, fala Kiryat Shema. Se ela não consegue, lembra o dia da morte. Tem que entender aqui, essa última fase, e lembrar o dia da morte, que é uma grande pergunta que o Zohar fala. Vem cá, está escrito na Gemara que quem lembra o dia da morte, o Yetzer Hara deixa ele. Mas o Yetzer Hara, ele é o anjo da morte, ele é o mesmo anjo. E na verdade, você lembrar para o Yetzer Hara o dia da morte, é um prazer para ele. Por que você lembra o dia da morte, ele vai deixar você? Ao contrário. Então, o Zohar responde, que é ligado ao que a gente falou, que a intenção da Gemara é o seguinte: o Yetzer Hara só pode pegar pessoas, más qualidades, o instinto ruim, pegar as pessoas quando ela tem Gassut Aruch, ela tem uma vaidade a mais, muito orgulho demasiado. Então, ela tem força de pegar a pessoa. Quando ela lembra o dia da morte, ela lembra que não tem mais orgulho. O que a gente é? O que é o ser humano? Nasceu, viveu, e depois esse é o fim de cada um. Ela tira esse orgulho, daí o Yetzer Hara não tem mais onde agarrar ele, então ele deixa ele. É justamente ligado ao que a gente falou aqui, que o Yetzer Hara só pega a pessoa quando ela está com orgulho, quando ela está humilde, e essa é a intenção do Korban para chegar nisso, o Yetzer Hara não pega mais ela. Agora, então, isso que o Rav Naiman explica, do Vaikra, que no Korban também tem o ponto de chegar na humildade. Tem que chegar para trazer o Korban, a primeira regra é chegar na humildade. Agora, um ponto só para ligado com Pesach, a gente está próximo de Pesach. A gente sabe que os Mikubalim os cabalistas falam que o Yetzer Hara é considerado um pão.
Inclusive, tem algumas leis na Torá que pode anular uma proibição com 60 partes contra ela, contra 200 partes contra ela, mas em Pesach até 1 milhão não anula 1 grão de hametz, fermento de pão. Se um pedaço de pão cai numa panela inteira de carne, em Pesach, toda essa panela está proibida com em Pesach. Não tem anulo, não dá para anular. Então, os cabalistas explicam que o Yetzer Hara, o fermento, o pão, é o símbolo do Yetzer Hara. E então, em Pesach, que o Yetzer Hara tem que anular totalmente. Então, por isso, explicam os cabalistas que não dá para anular o hametz, porque ele é o Yetzer Hara. O Yetzer Hara tem que estar sem nenhum hametz em Pesach, sem nenhum Yetzer Hara. E a gente sabe que o pão, que ele fermenta, o Yetzer Hara é a gava, orgulho, vaidade, o pão fermenta, né? Então, a gente sabe quem explica isso, o Rabbi Mashgiach de Lomdia, ele fala que o Yetzer Hara, que é o pão, é símbolo do Yetzer Hara, e o Yetzer Hara, que quando a gente falou que quando ele está, quando a pessoa tem vaidade, ele enche, como o pão que ele cresce. E o que acontece com o pão depois? O pão com facilidade ele apodrece. A mesma coisa está escrito no Perkei Avot, que a cobiça, os desejos materiais e quem procura respeito, ele perde o caminho do mundo, o caminho certo do mundo. Ou seja, sai do caminho certo do mundo. Ou seja, essa está ligado com o quê? Com o pão, quando ele é fermento, como o Yetzer Hara, ele apodrece. Então, uma pessoa que tem essas más qualidades, desejos, kavod, que é respeito, que é isso, no final ele sai do mundo. Agora a matzah é considerada Yetzer Tov. Ela é humilde. Ela não se... E ela sabe que a matzah ela não estraga com tanta felicidade como o pão. Então tem aqui um símbolo, uma dica, que nesse ponto, que o Yetzer Hara pega uma pessoa que ela tem um orgulho demasiado, e o Yetzer Tov contra uma pessoa humilde. Isso é que a gente falou, tá ligado com o Korban, pelo Yaakov Neiman. E é isso aí até hoje. Shabbat Shalom para todo mundo. Shabbat Shalom.